Mas abra comigo sua Bíblia, lá no livro de Lucas, capítulo 10. Lucas, muito bom. Nós estamos falando sobre o Espírito Santo e essa pessoa, sabe? O Espírito Santo é uma pessoa. Mateus, depois pede para dar um pouquinho mais de retorno para mim, fazendo um favor. E a força dessa interação com o Espírito Santo. E eu comecei compartilhando sobre a parábola do bom samaritano, que mostra essa condição do ser humano, que estava assim como semi-morto. E você conhece a história, teve o sacerdote passou, o levita passou, não fez nada, mas o bom samaritano, que aponta para a pessoa de Cristo, ela parou, porque Deus se importa conosco. Ele parou o que ele estava fazendo para cuidar de mim e de você. Ele veio por nós. E ele cuidou, já vou ler com você um trecho, e ele cuidou daquele homem que estava semi-morto. E ele levou até uma hospedaria. Lá na hospedaria tem o hospedeiro. Fala comigo, hospedeiro. O bom samaritano é uma pessoa, aponta para Jesus. O hospedeiro, que é o dono da hospedaria, é uma pessoa também. Ok? Uma pessoa fala, uma pessoa existe, ela não é uma coisa, e essa pessoa aponta para o Espírito Santo. Então, já queria dizer para você, o Espírito Santo é uma pessoa, ele fala. E Jesus, o bom samaritano, nos deixou cuidados desse. Mas eu queria ler esse trecho com você. Lá no versículo 33, capítulo 10, fala assim: certo samaritano que seguiu o seu caminho passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Colocou aquele homem sobre o seu próprio animal e levou a uma hospedaria e tratou dele. Essa pessoa, o bom samaritano, aponta para Cristo, tá, igreja? No dia seguinte, separou 2 denários e o entregou ao hospedeiro. Falou hospedeiro. Dizendo, cuide desse homem. Qual foi a ordem de Jesus para o hospedeiro? Cuide desse homem. Eu e você somos esse homem. Nós estávamos naquela condição, Jesus tratou de nós, ele nos deixou com alguém. E Jesus disse, olha, eu vou. Jesus está voltando, igreja? Aleluia, ele vai voltar para uma igreja preparada. Nós temos que estar preparados. Mas ele deu uma ordem, cuide desse homem. Se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu... Vamos lá, igreja, quando eu... Jesus está voltando? Amém. Enquanto Jesus não volta, aonde nós estamos? Na hospedaria. E ele deixou uma ordem, o hospedeiro é o Espírito Santo, cuide desse homem. Então eu queria dizer para você o seguinte, enquanto Jesus não volta, nós estamos aos cuidados do Espírito Santo. Então, você precisa se render ao cuidado. Diz para quem está do seu lado aí, fala aí, se rende, se rende. Se rende ao Espírito Santo, que ele está no controle. Aleluia, muito bom. Então, nós começamos a falar sobre o Espírito. Não existe vida cristã sem o Espírito Santo. Nós nascemos do Espírito. O Espírito Santo participa do nosso nascimento. Ele é a vida da igreja. Tudo que Jesus fazia foi ungido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo te ajuda a ler a palavra. O Espírito Santo te dá capacidade para você fazer aquilo que Deus te chamou. Então não existe vida cristã. Nós estamos entregues aos cuidados do Espírito Santo. Nós não podemos passar um dia sem a ajuda do Espírito Santo. Todo dia a gente tem que levantar a mão e falar, Espírito Santo, me ajude. Você pode falar, Deus me ajude, Jesus me ajude, mas não existe vida cristã sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, todo o nosso trabalho é esgotador. O Espírito Santo é a força da igreja. Sansão, você conhece a história, ele era fraquinho, Sansão? Não, ele era forte, e a palavra diz que o Espírito do Senhor vinha sobre ele, e ele tinha força. A força vinha dele ou vinha do Espírito de Deus? O Espírito de Deus habita em você, você é forte. Você tem a força do céu junto com você.
o Espírito vinha sobre ele, e eu tenho certeza que ele era uma pessoa assim, tipo pastor Edmundo. Não, pastor Edmundo é até meio mais fortinho, né? Alguém mais magrinho, porque as pessoas falavam assim, pô, da onde está vindo essa força? Porque se ele fosse fortão, ninguém ia perguntar, mas ficava claro, porque na força natural, ele fazia um golpe, talvez tentando derrubar um oponente. Com o Espírito do Senhor, ele derrubava 100, ele derrubava 200. Por quê? Porque você faz mais, porque o Espírito do Senhor está sobre a sua vida. Agora, quantos querem contar com ele? Quantos querem a força dele no dia a dia? Aleluia! Porque sem ele o trabalho é esgotador, é sem vida. Com ele vem a alegria. Não estou dizendo que não enfrentaremos desafios, mas você vai ter a força dele para executar aquilo que ele te chamou para fazer. Eclesiastes 10:10, olha, se o machado está cego e a sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria segura o sucesso. O Espírito Santo é ele que traz essa sabedoria para mim e para a sua vida. Para que você possa afiar um machado, para que você possa executar com mais eficiência. Você vai ser mais eficiente naquilo que você fazia, naquilo que você faz, no seu estudo. Você vai estudar mais, olha aí, os estudantes. O Espírito Santo vai te ajudar, vai te dar sabedoria. Você vai ficar mais produtivo. Quantos querem ser mais produtivos aí? Digam amém. Ter mais concentração. Aleluia! Receba! O Espírito Santo, ele te capacita. É afiar o machado. Porque você sozinho, não é você sozinho, é você com ele. Não é ele sozinho. Não é você sozinho. É uma dupla dinâmica, uma dupla. É você e o Espírito Santo. Então tem que afiar esse machado, porque se não afiar, você vai gastar muita energia. Com o Espírito Santo, ele vai te mostrar o que você tem que fazer. Às vezes, tendo um dia, você tem bilhões de coisas para fazer, às vezes você está com vontade de fazer várias coisas. Espírito Santo, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Aí o Espírito Santo te mostra, deixa claro, faz isso e isso. Aí você faz. E aí, às vezes, outras coisas que você precisava fazer se resolvem sozinho. Já teve situações de Espírito Santo, faz isso. É isso aqui, então, Espírito Santo, ok, então eu vou fazer. Ok, com dedicação, com afinco, e eu faço, e outras situações se moveram, que foram resolvidas, que eu nem precisei colocar a mão. Por quê? Porque quando você faz o que ele te manda, ele te faz eficiente. Vai na sabedoria do céu, vai na orientação, que você vai mais longe. Então, sem o Espírito Santo não existe verdadeira comunhão com o Pai e com o Filho. O Espírito Santo, ele está conosco para a comunhão, igreja. Ele te ajuda no relacionamento, ele nos guia à verdade. A verdade é Cristo. Ele te conduz em tudo. Sabia que o Espírito Santo te conduz na adoração? Você está aqui adorando com a Aline e com o nenenzinho, só louvando o Senhor, e o Espírito Santo está te ajudando na adoração, está te conduzindo, ele te inspira. Você nem sabe o que orar, você nem sabe o que cantar, ele te inspira, ele te guia. Já dançou? Quem já dançou valsa aqui? Alguns já dançaram valsa. Quem não sabe dançar valsa? Então, quem não sabe dançar, precisa de um parceiro que saiba dançar. Porque senão vai ficar todo duro, que nem o pastor Edmundo, assim. Como é que vai fazer, né? Preciso da Cláudia, me ajuda, Cláudia. Cláudia sabe dançar? Ah, ele que sabe? É ele. Edmundo, me ajuda, é hora da valsa. Então, gente, você precisa de um parceiro que saiba fazer. O Espírito Santo sabe fazer. Então você vai dançar valsa, se rende com ele, ele vai te conduzir. Mas pastor, não sei orar, se rende ao Espírito Santo. Eu não sei adorar, se rende ao Espírito Santo, é ele que sabe. Ele vai só no... Olha ali, não? Eu também não sei, né? Priscila, me ajuda. Sabe, você sabe? Ela sabe. Então, a gente precisa do Espírito Santo para nos conduzir nessa comunhão. Ele vai te ajudar no relacionamento. Lá em 2 Coríntios 13:13 fala: graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós.
A graça de Jesus Cristo, fomos salvos pela graça, o amor de Deus e a comunhão. O Espírito Santo não é menos importante. O Pai e o Filho, Jesus foi. Jesus está onde, igreja? Está nos céus, Ele vai vir buscar a sua igreja. Mas quem está conosco? É o Espírito Santo. É Ele que te ajuda. Não tem nada de errado você falar, obrigado pela tua presença, Jesus. Claro que não. O Espírito Santo é o Espírito de Jesus. É a presença de Jesus com você. Não está errado você falar obrigado pela tua comunhão, Deus, pela tua comunhão, Jesus. Não está errado. Mas Ele está conosco. É Ele que nos ajuda. Ele é a nossa comunhão. Jesus vai voltar. Ele vai estar aqui conosco. Mas é o Espírito que está conosco. Nós lemos aqui, cuide dele, até que eu volte. Está lá em Lucas 10, nós acabamos de ler. Lucas 10, 35. Cuide deste homem, até que eu volte. É o Espírito Santo. Ele vai prestar conta. Ele vai fazer a parte dele, nos ajudar. Agora eu preciso me render. Eu não posso sair da hospedaria. Aí está lá o hospedeiro querendo me ajudar e eu fugindo. Não fuja, se renda. Se Jesus te deixou o Espírito Santo, é porque você precisa dele. É porque eu preciso dele. Jesus limitou a igreja antes do Espírito Santo. Não saiam de Jerusalém até a chegada do Espírito. Não podem ir. Jesus limitou, disse que o entendimento dos discípulos estava limitado até o Espírito Santo. Ou seja, depois do Espírito, a igreja tinha outro entendimento. Jesus falou assim, vocês não conseguem compreender o que eu estou falando, mas quando o Espírito vier, Ele vai guiar vocês a toda a verdade. Os discípulos não podiam ir pregar, eles tinham um entendimento limitado, aí quando o Espírito vem, o entendimento é ampliado, multiplicado. Com o Espírito Santo o entendimento aumenta, com o Espírito Santo a igreja está autorizada a ir pregar o Evangelho. A comunhão do Espírito Santo, dia a dia. Ele está conosco para nos ajudar. Então Deus limitou a igreja, não pode sem o Espírito Santo. Não pode, por isso que eu declarei, o Espírito Santo, não existe vida cristã sem o Espírito Santo. Ele habita em você. Você é templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo faz isso, sempre aponta para Jesus. Quando vier o Consolador, porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, Jesus enviando o Espírito, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Ele vai confirmar, ele vai ser uma testemunha de Cristo, ele vai carimbar ali, Cristo, Ele é o Senhor, Jesus, Ele é o Senhor. Alguém vai falar assim, será que Jesus é o Senhor? O Espírito Santo vai lá dar testemunho. Ele é o Senhor. Ele dá testemunho de Jesus. Ele exalta Jesus, ele fala de Jesus, ele aponta para Jesus. Ele não vai dar testemunho dele mesmo, ele vai falar de Jesus, para que você cresça, para que você conheça. Então, o Espírito, ele aponta para Cristo. Sempre para Jesus. Ele vai falar de Cristo. E Ele vai te guiar a toda a verdade, vai nos ensinar. Nós precisamos do Espírito Santo. Você pode falar comigo? Eu preciso do Espírito Santo. Mais do que nós imaginamos. Ele é a força da igreja. João 16, 13, 14 fala, quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Olha que maravilha! Ele vai ouvir e vos anunciará as coisas que hão de vir. Que submissão! Que harmonia com o Pai, com o Filho! Ele vai dizer tudo o que ele vai ter ouvido. Ele ouve assim como eu e você, nós ouvimos e nos movemos. O próprio Jesus agia assim. Eles são demais, gente, os três são demais. É um só Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Pastor, como assim Deus? Três? É que nem a água. A água, se você olhar a molécula da água, qual é a molécula da água? Quem sabe aqui, ó?
É isso aí, exatamente, muito bom. Mas a água tem o estado sólido, tem o estado líquido e o gasoso. Mas tudo é o quê? É água. Então tem um Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Um só Deus. E eles andam em harmonia. Jesus fala assim, ó, eu não posso fazer nada de mim mesmo. Como assim, Jesus? Eu não posso fazer nada que o Pai não tenha falado para mim. Jesus expressava o Pai, não podia, ele estava limitado à obediência ao Pai. E o Espírito, ele vai dizer tudo que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele sabe do nosso futuro, igreja. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Jesus recebia do Pai e ministrava. O Espírito Santo recebe de Jesus e te ensina. Aleluia, nós recebemos do Espírito Santo e abençoamos as pessoas. Não mudou, é o sistema do céu, nós recebemos dele. Então o Espírito Santo nos prepara para coisas futuras. Nossa, você saber, estar preparado para o que vai acontecer. Nós somos limitados, nós não conhecemos o futuro. Não sabemos o dia de amanhã, os desafios que nós vamos enfrentar, mas o Espírito Santo sabe. E ele pode te anunciar, ele pode te preparar, ele pode colocar uma impressão no seu espírito de situações que vão acontecer, até no seu trabalho. Vai acontecer alguma coisa no meu trabalho, você tem aquele incômodo, tipo, vai orar, algo diferente, você gasta mais tempo orando, se preparando. Aí quando uma situação acontece, você, opa, obrigado, Pai. Você se controla ali, sabe se portar, sabe o que responder, sabe o que falar, porque ele te preparou. Ele te anuncia. Ele pode falar para você exatamente o que vai acontecer, ou ele pode te preparar para aquilo que vai acontecer. Crises, nós tivemos crises aí, crises, Covid e outras crises que tiveram, não estou profetizando nada não, mas esse mundo é decaído, outras situações virão, mas o Espírito vai nos preparar. Vamos estar preparados por dentro, igreja, fortalecidos no Espírito, para que a gente possa ficar de pé. Então, o Espírito Santo, ele é Deus. Fala comigo, ele é Deus, exatamente. O Espírito Santo é uma pomba. O Espírito Santo é água, é um óleo. São elementos que representam o Espírito, mas ele é Deus. Jesus, ele faz referência a Bíblia faz referência a Jesus como um cordeiro. Jesus é um animal de 4 patas? Não, a Bíblia faz referência a Jesus como leão. Ele é um leão? Literalmente, não. Assim como o Espírito Santo não é uma pomba, é uma referência. Ele é Deus, ele é uma pessoa. Ele te ama, ele mora em você, ele tem vontades, ele se entristece. Não entristeça o Espírito Santo, ele tem sentimentos. Pedro falando com Ananias e Safira, por que mentiram ao Espírito Santo? Ele te ensina. Eu não conheço nenhum professor mudo. Alguém conhece algum professor mudo? Ele fala com você. Aleluia. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Aí eu queria compartilhar, essas coisas eu conversei com o pessoal na quarta-feira, e eu queria compartilhar com você sobre a onipresença, onisciência e onipotência do Espírito Santo. Lendo alguns textos maravilhosos com você. Em Salmo 139, eu botei aqui, vamos lá, mas se você quiser abrir a Bíblia de papel, Salmo 139, falando da onipresença do Espírito Santo. Ele está em todos os lugares. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Olha aí. Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Mas, pastor, o Espírito Santo, ele está em todos os lugares? Aleluia, está, porque ele é Deus. Ele mora em você. Ok, mas é para me condenar? Não, querido. Ele sabe de tudo, ele está em todos os lugares. Não é para trazer condenação, é para te ajudar. É para onde você estiver, ele vai estender a mão para te ajudar. Em qualquer situação, ele está presente junto com você. Jesus falou, olha, cuida desse homem. O Espírito Santo vai cumprir a ordem do Pai. O Espírito Santo vai cumprir, vai cuidar de mim e de você. Aí no versículo 9, se tomo as asas da alvorada
e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Ou seja, lá, em qualquer lugar, no mais confim, no mais distante, a tua mão e a tua destra vai me suster. O Espírito Santo sempre com você para te sustentar, para te ajudar. Ele é ajudador, você não está sozinho. Ele sabe de tudo, querido. Não adianta esconder nada dele. Ele sabe de tudo. Mas é bom a gente abrir nosso coração para Ele. Entregar a nossa vida para Ele. Aleluia. Não nada oculto que Ele não saiba, mas Ele espera que a gente abra o nosso coração para Ele e abra toda a nossa vida. Se entregue a Ele voluntariamente. O pastor Edmundo falou sobre a questão de Abraão, voluntário, a gente estava até conversando. Ele deu o dízimo, nem Bíblia ele tinha. Mas eu vou honrar aquele que tem me abençoado, o Criador dos céus e da terra. Eu vou entregar minha vida ao Espírito Santo. Ele tem cuidado de mim, a mão dele e a destra dele me sustém. Não vou esconder nada. Eu vou abrir meu coração. Seja sincero com o Espírito Santo. Deus ama a sinceridade. Caramba, Deus ama a sinceridade. Mas assim, de coração rasgado mesmo? Sim, de coração rasgado. Seja sincero, abre o seu coração para Ele. Pastor, eu posso desabafar? Pode, desabafa com Ele. Ele vai te orientar. Até nessa situação desse desabafo, Ele vai falar, filho, faz isso, isso e isso. Está te frustrando isso? Ele tem resposta para as frustrações que você enfrenta. Aleluia! Para que você vá bem até o final. Olha aí, onisciente. Aleluia, Ele sabe de tudo. Olha só, Ele sabe da matemática, Ele sabe do português. Português, Jesus, me ajuda. Aleluia, Ele me ajudou muito em matemática, né? Eu fiz matemática, mas preciso de ajuda para o português também. Isaías 40, 12 e 14. Quem mediu as águas na concha da mão ou com um palmo definiu os limites dos céus? Que é isso, gente? As águas com a mão, o oceano inteiro na palmazinha da mão, olha só. Quem mediu? É o Espírito Santo. Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Gente, o mundo inteiro está nas mãos dele. Aleluia! Ele é o dono de tudo. Ele é o dono de... Não, meu Deus, ele é pequeno. Não, está tudo na mão dele. Ele ainda mora dentro de você. Esse é o nosso Deus. Quem definiu limites para o Espírito do Senhor ou o instruiu como seu conselheiro? Ainda mostra a onipotência. Eu vou ler aqui onipotência, mas olha, quem definiu limites? Ele é o todo-poderoso para o Espírito. Quem o instruiu como seu conselheiro? Quem vai dar conselho? Espírito Santo? Gente, esse não pode ser eu nem você. Espírito Santo, olha, deixa eu te dar um conselho. Gente, quem vai aconselhar aquele que sabe todas as coisas? Quem o instruiu como seu conselheiro? Ninguém pode dar conselho para Deus, Ele sabe de tudo. A quem o Senhor consultou para que pudesse esclarecê-lo, ou que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento, ou lhe aponta o caminho da sabedoria? Ele sabe tudo. Aleluia! E nós nos abrimos para aprender com Ele. Esse é o Espírito que habita em mim e em você. Ele nos ensina todas as coisas. Mais um versículo falando sobre onisciência. 1 Coríntios 2:10. Mas foi a nós que Deus revelou essas coisas por seu Espírito. Pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Ele sabe de todas as coisas. O Pai não esconde nada do Espírito. É a unidade, eles são um. Aleluia, e o Espírito habita dentro de você. Os segredos mais profundos de Deus, Ele sabe de tudo. O Pai não falou assim, Espírito, isso aqui eu vou mostrar para você. Não, eles são um só Deus. Os três onipotentes, os três onipresentes, os três oniscientes. O Espírito não é menos poderoso. O Espírito não é mais fraco. Deus é todo poderoso. Jesus está à destra de Deus, todo poderoso o Espírito. Não, Ele é o poder de Deus.
Ele é a presença do próprio Jesus Cristo sendo manifesta. E ele habita dentro de mim e de você. Ele não sabe menos que Jesus, ele sabe de todas as coisas. Aleluia! Esse é o Espírito do nosso Deus, que habita em mim e habita em você. Ele é todo poderoso. 1 Coríntios 12, 11. Onipotente o Espírito Santo, mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas essas coisas, falando dos dons, distribuindo-os a cada um individualmente conforme Ele quer. Conforme Ele quer. Olha a decisão do Espírito Santo, conforme Ele quer. E o próprio Espírito, Deus dando total liberdade para o Espírito, conforme Ele quer, e o Espírito vai se submete a Deus e faz conforme Jesus quer. Aleluia! Que unidade maravilhosa! Que unidade! O Pai, Filho e o Espírito Santo, os três em perfeita harmonia, em perfeita submissão, ninguém se exaltando, ninguém se promovendo por cima do outro, só sendo exaltado. Sabe que Jesus se submeteu ao Pai? Sabe o que o Pai fez? Exaltou o Filho. Jesus não se exaltou, ele foi exaltado. Sabe o que o Espírito faz? Exalta Jesus. Aleluia! E ele te ensina a mesma coisa, a não se promover, a dar honra às pessoas. Honrar aquele que vive e reina para todo sempre. Exaltar a Deus. Você vai andar com o Espírito Santo, você vai adorar Jesus. Você vai andar com o Espírito Santo, você vai exaltar Jesus. Você não vai ficar falando de si mesmo, você vai falar dele, porque ele é o rei, ele é o Senhor. Você não vai ficar falando, apontando para si mesmo. E eu vou te dizer algo, isso vai te trazer paz e alegria, e vai trazer uma vida satisfeita, porque o foco não vai estar em você, vai estar nele, vai estar no rei. Você quer falar a linguagem do Espírito Santo? Você quer a atenção dele? Porque, veja algo que eu ouvi essa semana, eu acho muito legal, achei muito legal. Se você quer a atenção de alguém, converse algo que seja do interesse dessa pessoa. A minha esposa, o que ela gosta? Aí eu vou conversar sobre os interesses dela. Qual o interesse do Espírito Santo? Aleluia! Você vai falar com o Espírito Santo, você fala sobre as pessoas, cara, você vai chamar a atenção dele, porque ele é abençoador. Ele quer abençoar as pessoas. Ele ama as pessoas. Você fala com o Espírito Santo, você vai falar, fulano de tal, vou orar para o fulano de tal, tal. Opa, ele vai parar na hora para prestar atenção em você, porque o interesse dele são pessoas. Ele quer cuidar de você, é óbvio, ele quer te ajudar. Levanta sua mão e fala, me ajuda, Espírito Santo. Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar sempre, porque ele é o ajudador. Ele está aí para te ajudar. Chama ele. Mas ele quer abençoar as pessoas. Outras pessoas. O Espírito do Senhor está sobre Jesus, porque ungiu a ele, para quê? Para evangelizar os pobres. Curar da vista aos cegos. O Espírito do Senhor veio sobre ele para abençoar outras pessoas. Então o Espírito vai te encher. Encheu, aleluia. Então você tem que ser cheio do Espírito Santo, amém? Aleluia, você está lá, fui cheio do Espírito Santo na igreja, no seu quarto, no chuveiro, no carro. Estou cheio, Jesus, estou cheio agora. Ô Jesus, agora eu tenho que dar isso aqui para alguém. Eu tenho que abençoar alguém. Mostra, Jesus, mostra para quem? Para quem vai o meu sorriso? Porque você vai estar cheio do Espírito Santo, você não vai conseguir nem fazer cara de mal. Aí você vai estar com um sorriso no rosto. Para quem vai o sorriso? Vai para alguém. Alguém vai comer desse fruto. Alguém vai ser abençoado por você. Romanos 15, 19, olha, pelo poder de sinais e milagres e pelo poder do Espírito de Deus. Assim, viajando desde Jerusalém até a província da Ilíria, tendo anunciado de modo completo o Evangelho a respeito de Cristo. Então fala Paulo, falando que eu anunciei o Evangelho completo, mas era um poder de sinais e milagres operados pelo Espírito Santo. Ele é todo poderoso, os milagres vêm dele. Ele opera milagres, ele é todo poderoso, ele é doce, ele é sensível, mas ele é todo poderoso. Ele é todo forte. Esse é o nosso Deus. Eu escutei também essa semana alguém falando sobre o Espírito Santo, comparou ele a Davi, que era doce, sensível, chorava. Olha aí, ó, alguém que chora aí?
Sensível, aleluia. Mas era um guerreiro poderoso, que Davi era um guerreiro poderoso. É o Espírito Santo. Ele é doce, sensível e todo-poderoso. Aleluia. Então, Paulo pregava o evangelho no poder do Espírito. Então, eu queria dizer para você, o evangelho de Cristo precisa ser anunciado no poder do Espírito. Aleluia. Os milagres vão seguir a crença. O poder do Espírito. E eu queria compartilhar com você a presença do Espírito Santo. Falei agora da onisciência, onipotência, onipresença do Espírito Santo, que ele é Deus. E, igualmente, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele tem todo o poder, está em todos os lugares, sabe de todas as coisas. E ele estava na criação. Olha que bênção. Espírito Santo realizando obras divinas. Lá na criação, Gênesis 1, 2. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobriu o mar, e quem estava lá? O Espírito de Deus se movia por cima das águas. Desde o início ele está presente. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Eu brinco com a minha esposa, eu vou falar assim, é o pastor que está falando assim, que Deus, o Filho e o Espírito Santo, como se fosse Deus fala, Jesus é a palavra que sai e o Espírito Santo é aquele que realiza. Os três em harmonia. Outro exemplo para representar o Pai, o Filho e o Espírito Santo é como se Deus fosse o sol. É um exemplo, tá, gente? O sol é Deus. A luz que emana do sol e vem até nós é o Filho. E o calor que você sente se expondo ao sol é o Espírito Santo. Aleluia. Os três. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o Espírito Santo está presente na criação. O Espírito Santo está presente no nascimento de Jesus, Lucas 11, 35. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo. Falando sobre Maria. E o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Jesus foi gerado ali pelo Espírito Santo. Ele está presente no novo nascimento também. Deixa eu passar aqui também. Novo nascimento, João 3,15. Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. É Espírito. O Espírito Santo está presente na criação. O Espírito Santo gerou Jesus Cristo. O Espírito Santo está presente quando você nasce de novo, você foi gerado pelo Espírito. Ele está presente. Você nasceu de novo, o Espírito de Deus se tornou um só Espírito com você. Você está mais misturado do que você imagina. O Espírito Santo ressuscitou Jesus dentre os mortos. Romanos 8, 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que vós habita. O Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, ele também vivificará também o nosso corpo mortal. Ele dá vida ao nosso corpo. Esse é o Espírito de Deus. Estava presente na criação, no nascimento, gerando Jesus Cristo, no novo nascimento, e ele vai nos dar um corpo novo. Quem quer um corpo novo aqui, diga amém. Aleluia. Vamos colocar de pé, igreja.